Apocalipse 21, versículo 1 e versículo 2. Apocalipse 21, versículo 1 e 2 diz assim: vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Amém. Glória a Deus. Vamos se sentar, irmãos. Hoje eu quero abordar duas seitas. Uma delas é uma seita que ela realmente distorce muito a escritura, e ela pegou o nome, né, a partir dessa passagem aqui, né, se chama assim, Igreja da Nova Jerusalém. Só o nome, né? Que é uma seita, ela não é nem igreja, muito menos em qualquer reino da Nova Jerusalém. E essa seita ela também se chama, bem diferente, porque é baseada no sobrenome sueco. O sobrenome é Swedenborg. Então, também a seita pode ser conhecida como Swedenborgianismo, né? Ou seja, seguidores do Swedenborg. Então, o que acontece? Enquanto a maioria das seitas, elas são criadas assim, dificilmente vai pegar uma seita que vai identificar aquele fundador, né, como um grande intelectual, assim. Normalmente não é o que acontece. Pega D.L. White, pega Maomé, o Joseph Smith, lá dos Mormons, pegar o Charles Taze Russell, né, do Testemunho de Jeová, e assim por diante, né, um dos fundadores de seitas, assim. Normalmente eles não são conhecidos por serem grandes intelectuais, assim, né, que tenham produzido muito conhecimento, tivessem conhecimento muito profundo de várias áreas do conhecimento. Normalmente não é o caso. Há até uma certa ignorância, até assim, por exemplo, o cara, o fundador do Testemunho de Jeová, né, começa ali a querer corrigir, né, a escritura, né, ou seja, se corrigir o que? Adulterar a escritura ao molde das suas doutrinas, né, para se adaptar às suas doutrinas, e nem o alfabeto grego sabia. Então, assim, agora, e assim por diante de outros casos, o Maomé que eu citei, ele de fato era analfabeto mesmo. O Alcorão não foi escrito por Maomé, o Alcorão ele foi ditado por ele, porque ele mesmo não sabia escrever. Quem escreveu foram seus seguidores. Né? Então, assim, a gente vê vários homens fundadores de seitas ao longo da história que não eram homens que tinham grande conhecimento. Podiam ter carisma, podiam ter outros aspectos, mas a questão de conhecimento, de intelectualidade, isso aí não era o caso. Mas esse aqui, esse Swedenborg aqui, ele é um caso diferente nesse sentido. Assim. Ele, de fato, na sua época, ele foi um grande intelectual, um homem bastante importante assim, no país dele e fora do país dele, fundador dessa seita. E o nome dele é Emanuel Swedenborg. Ele foi um dos mais respeitados e letrados intelectuais de todas as épocas. Swedenborg nasceu em Estocolmo, na Suécia, em 29 de janeiro de 1688. Ele morreu em Londres em 29 de março de 1772, aos 85 anos de idade. O seu pai, o nome dele era Jasper Swedenborg, ele foi um ministro luterano, um pastor luterano. E chegou, o pai, no caso do Swedenborg, ele chegou à posição de capelão no reino da Suécia. Ou seja, um pastor luterano que
serviu ao rei da Suécia. Então, o Emanuel Swedenborg, filho dele, ele estudou na Universidade de Uppsala, que é uma das principais universidades lá da Suécia. Depois ele se tornou professor lá naquela universidade. Ele ainda jovem se distinguiu como matemático, como mineralogista, engenheiro, inventor. As suas contribuições para a sua pátria, principalmente no campo das finanças e da mineração, foram de tal ordem que em 1808, 36 anos após a sua morte, ele morreu na Inglaterra, mas 36 anos depois da sua morte, os seus restos mortais foram retirados da igreja luterana da Praça Princes em Londres e transladados pela Marinha Sueca para repousar numa catedral de Uppsala. Cerca de 2 anos depois, o rei e seus familiares, na presença de numerosos dignatados e líderes eclesiásticos, inauguraram um memorial ao rei em homenagem votada unanimemente no parlamento sueco. Ele era um cara, de fato, bastante importante na época dele. Mas assim, mais um detalhe dessa vida dele. Depois de se formar na Universidade de Uppsala, Swedenborg passou 4 anos viajando na Europa, tendo estado na Alemanha, Holanda, Inglaterra, França. Nas horas de folga, entre seus estudos, trabalhava em diversas invenções. Das invenções que ele criou ali, ele criou um novo tipo de fogão para a época, métodos de industrialização do sal, um revólver de ar comprimido, um cartucho, esboçou planos de uma máquina para voar, apesar que não foi colocada em prática, mas ele tentou planejar uma máquina que voasse. Além de ter projetado também uma espécie de submarino, lançando algumas, não chegou a ser também executado, mas ele lançou algumas prévias, ideias assim, posteriormente, veio assim, executado na criação do submarino. E ele, depois do período de viagens assim, pelo exterior, ele escreveu vários livros, atraiu a atenção do rei lá da Suécia, que o nomeou como professor da Escola Sueca de Minas, e após a morte do rei, que ocorreu em 1818, ele se tornou membro do legislativo do país. E na condição de assessor governamental de Minas, ele teve a oportunidade de viajar bastante por toda a Europa, e ainda mais o domínio de filosofia, arte, teologia, física e tudo mais, vários outros ramos aí. Aí tem um marco na história dele que é do ano de 1745. Diz assim que no ano de 1745 ele afirmou ter recebido um chamado divino para ser um vidente e um revelador das coisas do mundo espiritual. E ao mesmo tempo, da verdade da doutrina espiritual que há por trás do sentido simbólico e literal das Sagradas Escrituras. Então, um papo bem semelhante àquele do fundador dos Mormons. Teve umas visões, e aí agora ele detém a verdade sobre a correta interpretação das Escrituras e tudo mais. Essa conversa. Aqui, nesse livro aqui, ele não descreve como é que foi essa primeira visão que ele teve. Mas eu estava assistindo um vídeo, um vídeo que não é nem de cristãos também. Porque qual é o ponto? As doutrinas que o Swedenborg escreveu muitos livros. Assim, a partir daquele período, de 1745, ele vai escrever vários livros, e assim, mais ou menos, deixa eu ver, na faixa de uns, tem agora exatamente aqui um número de obras, tá? mas ele tem 30, 50 obras, assim, ele escreveu, nesse campo assim, de teologia, só que tudo distorcido. E ele lança vários princípios que depois vão ser
usados pelo pessoal do espiritismo kardecista. Ou seja, ele é o Allan Kardec é mais ou menos uns 100 anos depois do Swedenborg. Mas várias das práticas e das ideias do Swedenborg, elas são, vamos dizer assim, utilizadas ou modificadas, né, pelo espiritismo kardecista. Eles não pegam exatamente tudo igualzinho, né, mas eles se aproveitam de algumas ideias e modificam outras e tal. Tem até o próprio Allan Kardec chega, lógico, tudo uma baboseira, né? Toda a mediunidade ela se dá por possessão demoníaca, né? Então são demônios com quem eles falam, são pessoas. Mas o Allan Kardec ele afirmou em um dado momento que consultou o espírito do Swedenborg, né? E aí o próprio Swedenborg teria, digamos assim, confirmado algumas das coisas que ele havia escrito, né? E outras ele havia reconhecido, ele estava errado, né? Você estava assunto, tipo assim, é uma viagem, assim, né? Como os caras se inventam, né? Fazem todo um teatro ali, né? O próprio Satanás, né? Porque daqui a pouco pode até ser que esses médiuns mesmo, muitas vezes são enganados, né? Por espíritos demoníacos. Mas também, com certeza, também tem aqueles que não fazem proposital, né? Promovem engano, né? Bem conscientes, né? De que estão enganando também. Mas, dando sequência aqui, alguns dos ensinos dele. Aliás, primeiro, sobre essa questão ali dessa prática, né, eu comentei que ele vai dar meio que vai lançar algumas bases do espiritismo kardecista. O que acontece? Desde 1755, até a sua morte, ele se autoproclamou vidente, recebeu uma obra em relação a Deus. E essa visão que ele recebeu, essa nova revelação e tal, viria a substituir as interpretações dos apóstolos, dos pais da igreja, dos reformadores e tudo mais. E ele começa a descrever assim, várias visões que ele tem, e de momentos ele também está sendo discutido com Calvino, com Lutero, com o apóstolo Paulo, né? E tipo assim, ele estava ali discutindo todas as visões, assim, mas no final de contas ele convenceu, né? Ou todos eles reconheceram, né? Que eles estavam errados, né? E ele era o Swedenborg, era que estava correto, né? Tinha a doutrina correta. Então, pense só, né? O cara dizer que conversou com o Lutero, com o Calvino, o apóstolo Paulo, eles reconheceram que estavam errados, né? E ele é o cara que estava certo. Aí diz assim, o livro diz assim, esse fato singular bem demonstra que a modéstia não era uma de suas virtudes. E é interessante que num dos vídeos, né, desse pessoal espírita, que falou sobre aquela visão, uma das primeiras visões que ele teve, eles descrevem assim, o Swedenborg como um cara modesto. Você, né? Por ver que os caras não têm discernimento nenhum. Mas, olha só o que foi essa visão, né, que ele tem, assim, essa primeira. Ele chegou no quarto dele, assim, né, acho que se não me engano era na Inglaterra que ele estava naquele momento. Ele chega no quarto dele, assim, ele começa a perceber assim, que o ambiente começou a ter uma espécie de névoa. Aí daqui a pouco ele começa a ver um monte de répteis, rãs e um monte de bichos assim, repugnantes. Ele começa a ficar com medo, certo, né? Ele começa a ser tomado pelo medo, assim, né? Por causa daquela visão de aqueles animais, assim. Né? E aí, mas aí disse depois, né? Aquela visão ela vai subindo, assim, e um ser, né, de luz se apresenta e diz que é Deus.
e disse que é Deus, daí ele ia ter que estar dando para ele uma nova revelação, e não sei o que. Não. Essa é a lição que ele não começa as coisas. Ou seja, claramente, né, uma manifestação demoníaca ali. Já começou de cara, né, já poderia, ou seja, Deus permitiu que ele pudesse, né, já percebeu, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Um monte de rãs, um monte de coisas, né? Mais medonhas ali, né? Aparecendo para ele. Ele depois parece que seja dizendo que é Deus, né? Mas, né, ele, não sei se inventou isso ou se de fato teve essa visão, até creio que ele tenha tido, né, que a visão tenha sido real, mas real em que aspecto? Da mesma forma como é dito aqui em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 13 ao 15, vai dizer assim, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, filhos dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15, mas especialmente o 14, né? Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vejam só, né? Aí, e também, só em alguns é só uma página da frente. Gálatas capítulo 1. Gálatas 1 vai dizer assim, no versículo 8: mas ainda que nós mesmos, como anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, sempre já obedecemos. Agora, de novo, também eu digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E olha que interessante, né? O próprio Allan Kardec diz assim que aquela visão que ele supostamente teve, né, que teria sido, né, Deus aparecendo para ele, o próprio Allan Kardec não poderia ser Deus aparecendo para ele. Certamente era um espírito que se passou, enganou ele. Ou seja, desde eles mesmo no espiritismo e tal, eles reconhecem que aquela visão que ele teve era uma visão enganosa, né, que não. Ou seja, não era Deus se manifestando para ele. Os caras, no engano, não conseguem perceber que o engano estava demais. Assim, né? Mas, vamos lá. O que acontece? Tem uma situação bem, como é que podemos dizer assim, bem intrigante, não sei se é essa palavra melhor, né, para descrever, mas o Swedenborg ele dizia, né, que ele possuía uma espécie de clarividência, assim, né, de poder ver coisas, né, à distância e tal. E aconteceu uma situação, né, no ano de 1759, que ele se achava hospedado na residência com mais 15 pessoas, tá? Ele estava nessa residência hospedado na casa de William Casper, em Gothenburg, que ficava a cerca de 480 quilômetros de Estocolmo, quase 500 quilômetros da cidade de Estocolmo. Por volta das 6 da tarde, ele saiu para fazer uma caminhada e retornou instantes depois, bastante agitado e pálido. Ele explicou que estava ocorrendo um perigoso incêndio em Södermalm, na capital sueca, que estava se alastrando rapidamente. Disse ainda que a casa de um dos seus amigos, que não me citou, já fora destruída, e a sua também corria perigo de incendiar-se. Isso era às 6 da tarde. Às 8 horas da noite, então 2 horas depois de ter saído novamente de casa, exclamou aliviado: graças a Deus, o incêndio já foi nivelado. O fogo parou a 3 casas da minha. Tá, ele descreve ali. No caso, isso aqui, deixa eu ver o que era. A questão é que no dia seguinte, né,
Tem os mensageiros. Chegou a cidade um correio real completamente gelado sobre a catástrofe, dando conta das perdas por ela ocasionadas, das casas tinham sido destruídas, danificadas, e a destruição era exatamente igual ao que o vidente fizera no momento em que ele acontecia, pois o incêndio foi contido às 8 horas. E então acontece, ele teve aquela visão ali, e a princípio não indica que foi algo real, foi algo que aconteceu mesmo. Só que qual é o detalhe? Como é que é possível alguém que não serve a Deus, alguém que está ali dominado por espíritos demoníacos, ter uma visão dessa? Não era uma coisa, ele não estava vendo algo do futuro, ele estava vendo algo presente, algo que estava acontecendo em outro lugar, 400, quase 500 quilômetros de distância. Por atuação demoníaca. Os demônios certamente não precisam ir caminhando de um lugar para o outro a 5, 10 km por hora. Então, assim, a velocidade com que os demônios podem se locomover, certamente, a Bíblia não vai falar a velocidade com que eles se movimentam, eles podem ir de um lugar para o outro, mas certamente não deve ser uma velocidade pequena. Então, ele ser informado por demônios a respeito do que estava acontecendo lá, isso é o que certamente aconteceu. Dessa forma, eu vou descrever uma situação que estava acontecendo a muita distância. Mas, vamos lá, vamos pegar algumas doutrinas que esse homem ele nega da Escritura, ele distorce das Escrituras. A primeira é a própria doutrina da Bíblia mesmo, da Escritura. Ele não era alguém que ele tenta se utilizar da Bíblia, porque ele diz ali que ele recebe uma revelação de qual seria a forma correta de interpretar a Bíblia, as Escrituras e tal. Só que não é só uma questão relacionada à interpretação, ele também mexe no plano das Escrituras, porque ele vai e fala assim: quais são os livros da palavra? Isso aqui é uma citação dele, do próprio Swedenborg. Os livros da palavra são todos aqueles que contêm sentido interno. Os que não possuem esse sentido não são da palavra. Ou seja, quem é que definir o que é e o que não é a palavra de Deus? Ele. Ele é que ia definir. Aí diz assim: os livros da palavra no Velho Testamento são os seguintes: os 5 livros de Moisés, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel. A gente já vê que ele já excluiu o Ruth, do plano. 1º e 2º Reis, os Salmos de Davi. A gente já vê que ele já excluiu 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, já chegou fora. Provérbios também. Ele já passa para os profetas, Isaías, então já tira Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salmos, vai direto para Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, os profetas menores ali. Não lembro se ele chega a citar todos os profetas menores, mas assim, os Novos Testamentos são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o Apocalipse. Ou seja, ele fica com os 4 evangelhos e o Apocalipse. Ele exclui completamente as cartas de Paulo, todas elas, todas as cartas, Tiago, 1º e Pedro, 1º e 2º João, Judas, exclui todas elas, Atos, Apóstolos também, só fica com os 4 evangelhos e o Apocalipse. Aí ele fala assim: os outros não possuem sentido interno. Ele faz menção ao livro de Jó. O livro de Jó foi escrito na antiguidade e possui sentido interno, mas não em alguns trechos. Nossa, vamos lá, então, não precisa mais nada, só isso aqui já é suficiente para declarar, botar o carimbo, o sinal de herege na testa do Swedenborg. Mas, não se sente com isso, ele também ataca a doutrina da Trindade. Ele ataca a doutrina da Trindade, só que ele faz isso de uma forma bem estranha.
Porque a linguagem dele, né, tem horas, sabe, que parece que ele está falando autoridade. Né? Então, a unidade dele, na verdade, é uma visão completamente diferente, tá? Que ele tinha de Deus. A questão é essa. Né? Porque ele vai falar, vamos dizer assim, ó, de Jesus como sendo Jeová. Né? Ele não vai, num primeiro momento, assim, a princípio, ele não chega a negar a divindade de Cristo. Só que ele nega a personalidade do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é apenas, digamos, uma manifestação, né, de Deus. Assim. Ele diz que Deus seria apenas uma pessoa. Então ele nega que existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então ele nega a verdade, ele nega que são três pessoas. E ele. Só que ele tem uma visão diferente sobre Deus, porque ele diz que Deus possui um corpo, né, tipo uma espécie de corpo humano. Assim. Então, ou seja, uma visão bem distorcida de Deus, né, de quem é Deus, basicamente. Ele nega a ressurreição, então, né, aqui em outro ponto, né, ele fala que Cristo, né, ele nega que Cristo ressuscitou, ele dá uma outra interpretação para a ressurreição de Cristo, né, no máximo, afinal de contas, é uma negação da ressurreição. Ele nega a expiação vicária, ou seja, que Cristo morreu em nosso lugar para nos substituir, né, foi condenado em nosso lugar. Ele nega a expiação vicária. Eu não vou ler nada do que ele fala contra a expiação vicária. Por quê? Porque a linguagem que ele usa é aquela linguagem, sabe, de deboche, aquela linguagem de sarcasmo, de uma linguagem blasfema, assim, contra. Então eu não vou ler o que ele escreve contra a doutrina da expiação vicária. Tá? Mas ele nega completamente, né, que Jesus morreu por nós, né, pelos nossos pecados. Para ele, então, a questão de salvação, né, ela não está relacionada, sim, não está relacionada nem no sentido da obra de Cristo. Basicamente é aquela coisa de salvação pelas obras, né, isso, tá? Por isso que é algo que, assim, os espíritas bebem, né, nele, assim, primeiro, porque ele dá bastante, assim, dá origem em alguns aspectos do espiritismo. Primeiro, por essa ênfase de comunicação com mortos. Não, ele mesmo diz que falava com Lutero, com Calvino, com Paulo e tudo mais. Então, né, comunicação com os mortos. A questão dessa ênfase nas obras e assim, rejeição, né, da graça, rejeição do Evangelho, rejeição da morte e, né, do sacrifício de Cristo. E outro aspecto é que é o destino do homem após a morte. Ele vai afirmar assim que o homem, depois que morre, ele assim, continua existindo, né? Só que ele disse que ele não crê na existência de anjos e demônios. Esse é o detalhe. Ele diz que os homens, depois que morrem, são transformados ou em anjos ou em demônios. Então, no final de contas, ele diz assim, só existe, além de Deus, né, o único ser racional que existe além de Deus é da natureza humana. E então, que todos os demônios e anjos seriam ou homens maus que morreram e se tornaram demônios, ou homens bons que morreram e se tornaram anjos. Então, ele vai dizer que os anjos e demônios seriam ou os homens, né, que morreram bons ou os homens que morreram maus, né, que seriam os anjos e demônios. Essa é a que ele vai falar, né, que acontece depois da morte. Se morre, ou ela vai virar um anjo ou vai virar um demônio. Basicamente, essa era a interpretação que ele tinha, né, sobre o que acontece depois da morte. Aí ele fala também uma espécie de existência de 3 tipos de céus e 3 tipos de inferno também. Então, diria os demônios e diria os anjos. Queria ler aqui algumas. Aliás, eu assisti de algumas refutações, né, além sobre a doutrina dele. Comentar aqui sobre
acontece? Ele vai, propaga suas falsas doutrinas, né, no seu tempo. Só que depois, né, um monte de gente começa a levar em conta, né, aquilo que ele havia escrito, né, pregado e tal. E aí surgem organizações, né, logo após a morte dele, surgem várias organizações. Ele diz assim, a organização da Igreja da Nova Jerusalém ocorreu em Londres, no ano de 1778. Embora seus membros geralmente situem sua fundação na segunda vinda de Cristo, olha só, situam a fundação da igreja na segunda vinda de Cristo. O que eles interpretam como segunda vinda de Cristo? O início das revelações do Swedenborg. Ali ele reinterpretou como sendo a segunda vinda de Cristo. Que segundo o Senhor, o corpo obedeceu a chave da Escritura, não há dúvida que essa sua revelação acerca do significado espiritual da Bíblia deve tornar-se a base doutrinária para vamos usar aqui o termo igreja, para a igreja que foi organizada, não para a seita que foi organizada em seminário. A primeira convenção geral se realizou em 1789. Em 1821 foi organizada uma convenção geral dos ministros e outros membros. Foi realizada no local, mas vai dizer assim, posteriormente em 1926, né, na Inglaterra, havia em torno de 70 sociedades, ou seja, 70 locais de culto na Inglaterra, com um total de aproximadamente 7.100 membros. Ou seja, basicamente em cada local, desses 70 locais, tinha em média 100 membros, né, cada um desses locais. Assim. De 1810, a cidade de Swedenborg vem publicando um grande volume de literatura. Chegou em vários locais da África, América do Sul, Rússia, Itália, Suécia, diversos outros países. Nos Estados Unidos, a seita ela foi organizada em Baltimore, em 1792, e o seu nome oficial, adotado em 1817, é Convenção Geral da Nova Jerusalém dos Estados Unidos. As igrejas são basicamente autônomas, são ligadas por uma associação governante dirigida por uma convenção geral que se reúne anualmente. E é sobre os auspícios dessa convenção que se processa a formação e ordenação de pastores para o estabelecimento de missões, programação dos cultos e para o governo das igrejas, etc. O que acontece? Bem no início tem uma informação, olha só. Isso é uma informação lá da década de 80. Tá? Eu não sei qual é a quantidade de pessoas que seguem essa seita hoje, 40 anos, 30, 40 anos depois. Mas lá nos anos 80, nos Estados Unidos eles tinham cerca de 8 mil membros, e no mundo inteiro, né, principalmente lá naquela região da Europa, né, nos países escandinavos e Inglaterra e tudo mais, total, né, no mundo assim, tem algo em torno de 106 mil membros. Algo em torno disso. Mas, além daqueles que são membros diretos da seita, né, especificamente, também tem aquela influência que eu comentei, né, sobre outras seitas. Né? Influência, né, das ideias dele, por exemplo, no espiritismo kardecista, influência naquela seita dos Rosa Cruz, já tratou, né, sobre Rosa Cruz, aqui. Eles bebem as fontes do Swedenborg também, Rosa Cruz. E tem mais algumas, eu não lembro agora de memória, né, das outras, mas tem mais umas duas seitas assim, que também bebem as fontes. Ah, sim, lembrei, a teosofia, daquela da Blavatsky, também utilizada no material do Swedenborg. Assim, já se caminhando no final em relação, né, a essa seita aqui, daí, passando depois para a cientologia, na sequência. Só vou ler tem um trecho do Dr. Charles Hodge. Charles Hodge era um teólogo, né, se não me engano,
presbiteriano, ele viveu mais ou menos na época, ou seja, ele foi contemporâneo do Swedenborg. E ele escreve, então, na teologia sistemática, né, no caso do Charles Hodge, escreveu uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? É um livro, né, de teologia que vai sistematizar as doutrinas da Bíblia. E o Charles Hodge, então, ele escreve, né, ele vai escrever as doutrinas da Bíblia, e ele escreve contra, né, algumas seitas, contra, né, algumas, né, heresias e coisas da época, tanto anteriores como, né, também que estavam escrevendo na época. Então ele escreve contra, né, as ideias, o Charles Hodge escreve contra as ideias do Swedenborg, né, na teologia sistemática dele. E aí tem um trecho, né, específico da teologia sistemática do Charles Hodge, né, escrevendo, né, sobre as doutrinas do Swedenborg. Então, pessoal, a respeito de Deus, ele ensinava que Deus não tinha apenas essência, mas também forma, a qual era humana. Chamava-o de eterno Deus homem. Isso Swedenborg, né, chamava Deus de eterno Deus homem. Dizia que existem, só tem um detalhe, né? Lá, Jesus ele é Deus homem. Só que ele não é homem desde a eternidade, ele é Deus desde a eternidade. Só que quando ele assume a humanidade, só quando é concebido pelo ventre de Maria. Antes disso, Cristo só tinha a natureza divina, não tinha a natureza humana. Então, Jesus só passa a ter a natureza humana no momento que ele é concebido do ventre de Maria. Ali é que a pessoa divina, né, no caso, o Filho de Deus, passa a assumir a natureza humana. Então, Deus passa a ser o Deus homem, ou seja, 100% Deus e 100% homem, a natureza divina e humana, né, unidas na pessoa de Jesus Cristo. Isso acontece na concepção do ventre de Maria, então antes. Às vezes, se demora, isso é algo já, assim, Jesus sempre foi, né, ele não fala em 3 pessoas, né, ele fala só em uma pessoa. Então ele afirma que desde toda a eternidade, né, era o Deus homem, e isso não é assim. Dizia que existem 2 tipos de corpo, o material e o espiritual. Além do corpo físico, o homem possui também um corpo interior espiritual, possui todos os órgãos do físico. Assim sendo, pode ver, ouvir e sentir. Ao morrer, ele abandona o corpo exterior e a partir daí a alma atua através de seu vestimento espiritual etéreo. É isso que ele entende como ressurreição. Veja como essa concepção de ressurreição do Swedenborg é completamente distorcida. E como para ele o espiritual corresponde ao material, aqueles que conheceram o mundo físico poderiam reconhecer simplesmente o mundo por vir. Esse aspecto de sua tese antropológica acha-se associado à sua doutrina de Deus, pois assim como a alma, por sua natureza, cria para si mesma um corpo do qual possa atuar, assim também a essência de Deus cria para si um corpo espiritual para que possa manifestar-se exteriormente. Então, o Swedenborg batia essa tecla de que Deus ele precisava de produzir um corpo para si. A essência de Deus produzia necessariamente um corpo para se manifestar. E, continuando, como existe apenas uma essência divina, o Swedenborg afirmava que só pode haver uma pessoa divina. E ele considerava a doutrina da Trindade um triteísmo. Ele admitia a Trindade de princípio, mas não de pessoas. Assim como a alma e o corpo constituem uma só pessoa, eles se originam em toda a atividade exterior, assim também Deus, humano e divino, são o Pai e o Filho de uma só pessoa. O Espírito Santo é apenas a força que emana dele sua influência santificadora. Então ele, o Swedenborg nega a Trindade, não reconhece 3 pessoas, mas uma pessoa só, que ainda cria uma confusão, né, na própria natureza de Deus. Com relação ao homem, ele ensinava que o ser humano foi criado à imagem de Deus, sendo uma criatura de natureza muito elevada. Via o relato bíblico da queda do homem como uma alegoria sobre a apostasia da igreja, ou seja, não identificava o relato da queda como algo literal, que aconteceu, né, realmente, o homem então caiu, né, no pecado e tal. Contudo, reconhecia que o homem é pecaminoso e já nasce com tendência para o mal, mas que não perdeu a capacidade de praticar o bem. Por causa disso, precisa ser unido.
O ser humano pode ser liberto do mal, não apenas por possuir liberdade moral, mas também por ter o corpo espiritual interior. Dessa forma, pode se comunicar com os seres espirituais. Ele próprio dizia que havia conversado com Deus e com anjos bons e maus. Para ele, anjos eram homens que já haviam morrido e não cria na existência de outros seres inteligentes além do homem. Essa é a visão do Sumigora. Ensinava que Cristo era Jeová, o único e verdadeiro Deus vivo, Criador, preservador sobre o universo. Como esse ser divino era Deus e homem desde a eternidade, ele assumiu um corpo material com sua vida física no ventre da Virgem Maria, ao encarnar e se manifestar-se em carne. Mas veja que a afirmação dele, do Sumigora, é que Deus sempre foi, sempre teve natureza divina e humana. E aí que é o problema. Deus ele só assume a natureza humana na concepção, não antes disso. Foi esse corpo que cresceu, sofreu e morreu. No caso dos homens comuns, o corpo material permanece para sempre no túmulo. O corpo de Cristo, porém, foi sendo pouco a pouco aperfeiçoado e purificado até que se tornou um corpo espiritual e eterno. Essa ideia de que Cristo possuía dois corpos não representa o pensamento de Sumigora. Mas basicamente ali, só para deixar claro que o Sumigora nega a ressurreição porque ele não afirma que o corpo físico de Jesus que morreu, esse mesmo corpo ressuscitou. Ele vai afirmar que o corpo espiritual foi, assim, sendo glorificado, que é algo diferente de vamos dizer que a alma foi, assim, sendo glorificada. Ele chama isso de ressurreição e não o corpo que estava morto voltar à vida. E por fim, a obra redentora de Cristo não consistiu no fato de ele levar sobre si a cruz nossos pecados, no primeiro que a justiça divina exigiu em relação aos feridos. Esse negócio rejeitava toda qualquer ideia de cumprimento das exigências da justiça de Deus. A obra de salvação é totalmente subjetiva, a justificação é a concessão do perdão àquele que sem feito. Os filhos de Deus se tornam justos interiormente e, uma vez santificados, são aceitos na mente de Deus e no sangue do Espírito do céu. Ou seja, basicamente vinculando as boas obras, ou seja, tu vai te aperfeiçoar em santidade e outros aspectos assim, que pelo teu mérito vai adentrar no céu, vai se tornar um anjo depois. Essa é basicamente as doutrinas do Sumigora. O texto que dá para descrever claramente assim, e refutar a doutrina do Sumigora, que é aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante, diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, uma coisa, aí que dá um detalhe, o Sumigora ele considerava várias das doutrinas, tipo da expiação, principalmente de Cristo morrer na cruz, levando os nossos pecados, para através da fé na obra redentora dele, nós sermos justificados e salvos, ele considerava isso uma loucura. Só que daí o que acontece? O texto é limitado. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Um homem reconhecidamente por várias pessoas do mundo, homens assim como Voltaire, dentre outros lá da sua época, todos tinham em estima as ideias e a inteligência do Sumigora. Mas o que está escrito? Deus falando: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação.
Porque os judeus querem ensinar, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque bem veis, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ele é um homem que se gloriava, um homem que está aqui na descrição aqui, ó. Um homem sábio segundo a carne, um homem poderoso no seu tempo, amigo do rei, constituído pelo rei em várias posições, né, importantes lá no reino. Um homem de nobre nascimento. Só que o que diz? Bem vezes, irmãos, a vossa vocação não são muitos os sábios da carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ele foi um dos que foi enganado por Satanás. Achou que estava sendo chamado para trazer uma nova revelação, quando no final de contas só foi se atolando cada vez mais na sua sabedoria humana, carnal, como diz lá em Tiago, né? Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, diz assim, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que, inclusive, embora ali, não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Essa é a descrição da sabedoria desse homem. Uma sabedoria terrena, animal e diabólica. E está aí, influencia um mundo, por mais que muitos não conheçam, né? Alguém já tinha ouvido falar desse homem? Pois é. Mas eu mesmo, assim, antes de ler o material desse livro, também não conhecia. Mas depois que eu vi que realmente teve uma influência grande em vários círculos, né? E inclusive várias seitas, né, bebem dos escritos dele. Mas, pouco importa, né? É um homem que ele não se tornou um demônio, foi para o inferno, não se tornou um demônio, mas vai também no destino dos demônios, porque por mais que ele achava algo, morrendo assim, que Deus pudesse mandar alguém para o inferno, mas ele chegou a falar assim uma hora, só se deixando o nome. Tem um momento que ele fala, mas é diferente, ele fala contra, a ideia da condenação eterna. Ele fala contra a condenação eterna, só que é interessante, né? Ele vai falar contra a condenação eterna, só que ele fica com os evangelhos, ele reconhece os evangelhos e reconhece não, na verdade assim, ele dizia, que na verdade não reconhece, porque Jesus foi quem mais falou sobre o inferno, mais falou sobre a condenação eterna. No Apocalipse, hoje nós temos muita clareza na condenação eterna. E ele vai nessas doutrinas. Então, isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre essa seita aqui? Vamos para a última seita. Essa próxima tema vai ser um pouco mais leve, tá? Sobre a evolução, assim, por exemplo, a pessoa vai evoluindo até ficar santo, no caso, essa seita é isso. Isso,
no caso assim, aqui na Terra, né? Porque uma coisa diferente, tá, do kardecismo, do espiritismo kardecista, que é interessante, é que ele não afirmava a ideia de reencarnação. O Swedenborg ele não afirmava a reencarnação, ele afirmava que se poderia consultar os mortos, poderia ter contato com os mortos e tal, mas aquela pessoa que morreu e vira ou um demônio ou um anjo e tal, e que poderia então falar com essa pessoa que morreu. Mas ele não afirma que havia reencarnação. Isso já é uma ideia que vem depois, né? Já havia antes em outras, né? Hinduísmo, budismo, mas ela vem sendo mais difundida depois com o espiritismo kardecista. Mas na questão do espiritismo kardecista, e qualquer seita que vai defender essa heresia, né, da reencarnação, eles vão afirmar um aperfeiçoamento, uma evolução que acontece ao longo das reencarnações. E já o Swedenborg ali, ele vai afirmar que a pessoa vai se aperfeiçoar em vida, né? Com base nos seus méritos, ela vai acabar tendo o destino de virar um anjo ou um demônio. Essa basicamente era a ideia dele, mas era nessa vida que a pessoa iria se aperfeiçoar. Por mais que a gente estude a Bíblia, jejua, não vai ser perfeito. Sim, né? Porque aqui Salmos, vocês podem contar? Pode. Em Salmo 14, 3, desviaram todos juntamente se fizeram um. Não há quem faça o bem, não há. Você quer por mais que eu não venha na igreja, por mais que eu e depois, Jeremias 17, 9, desse garoto, o coração mais do que todas as coisas, e perverso a reflexão. Então, não para chegar à perfeição. Tem que ser o nosso objetivo, né? Tem que ser o nosso objetivo, mas a gente jamais vai poder chegar assim. Enquanto a gente estiver, né, antes de Jesus voltar, a gente vai poder chegar um dia assim, já atingir a perfeição. Então, o texto que eu li de 1 Coríntios é bem claro, é para que nenhuma carne se glorie, que ninguém vai poder se gloriar de que alcançou, conseguiu chegar lá, né, ser salvo por causa de qualquer mérito próprio. Não existe. Mas, vamos lá, dando seguimento aqui agora sobre a cientologia. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar sobre essa seita? Já ouviu falar? Alguém mais? A cientologia, irmãos, ela vou falar aqui dois nomes que esse que a maioria conhece. Já alguém já ouviu falar de John Travolta? Alguém já ouviu falar de Tom Cruise? Esses dois são membros dessa seita, da cientologia. Tom Cruise e John Travolta, há muitas décadas. A princípio, desde a década de 70, os dois são membros dessa seita, da cientologia. Desde a década de 70. Ou seja, desde o início da carreira deles em Hollywood. O Tom Cruise, a princípio, ele foi, assim, ele já tinha iniciado, né? Os dois já tinham iniciado a carreira artística, sim, e tal, né? Mas, diferente do John Travolta, o Tom Cruise já tinha feito um filme que já tinha feito sucesso. Né? E ele foi, tipo assim, né? Foi fisgado ali para. Eles fizeram todo um esforço para trazer ele para a seita, assim, para promover, né, a seita. Mas o John Travolta, diferente do Cruise, ele entrou para a seita justamente por causa da promessa que eles faziam de alavancar a carreira, né, dos atores. E aconteceu assim, de fato, que após o John Travolta entrar na seita, ele fez, após, né, entrar na seita, ele fez vários filmes de sucesso, assim, né? Os filmes assim, mais conhecidos dele, lá da época, né, da década de 70, 80, sim, foram depois de ele entrar para essa seita. Assim. Não, né? O diabo, né, ele chegou para Cristo, ele fez mostrou os reinos, né? Tudo isso te darei, né? Se prostrado,
Então, já sempre tem uma proposta, né, de oferecer algo em troca, né, da adoração a ele. Mas, vamos lá, essa seita cientologia, tá? Ela é uma seita espírita. Eles creem em encarnação. Só que ela é uma seita, então ela é baseada no quê? Em ficção científica. O líder e fundador da seita, ele até já morreu, mas ele iniciou a carreira dele como escritor de ficção científica. E ele escreveu vários livros, mais de 30 livros de ficção científica. E é com base nos livros de ficção que ele vai dar os fundamentos da seita dele. E aí, então, assim, ó, vamos lá, o criador da cientologia, o nome dele é Lafayette von Hubbard. Ele nasceu em Nebraska em 13 de março de 1911. Segundo publicações da seita, ele seria formado segundo publicações da seita, ele seria formado em engenharia civil, com especialização em física nuclear pela Universidade George Washington. No entanto, os registros da escola revelam que ele cursou apenas 2 anos, sendo o segundo em regime probatório, tendo sido reprovado em física. Ou seja, não é a informação que tem ali que a seita do norte, que ele sido formado em engenharia civil e especialização em física nuclear, é mentira. Ele nem chegou a completar, ele cursou mais de 2 anos e nem conseguiu ir adiante porque ele foi reprovado. Isso é Lafayette. Isso, o fundador da seita. Lafayette von Hubbard. Aí, afirma-se também que ele teria um PhD. Não conseguiu nem terminar a faculdade, mas é PhD. PhD conferido por uma tal Universidade Sequoia, da Califórnia. Embora não haja provas de que exista uma escola superior com esse nome na Califórnia, qualificada como estudante de doutorado. Ou seja, Universidade Sequoia, onde é que está, um livro de ficção científica. Mas o que se sabe realmente é que ele conseguiu tornar-se um razoável escritor de ficção científica e de outros tipos de romances na década de 30, embora sem grande sucesso. Algumas das peças da cientologia foram inicialmente divulgadas por ele em 1938, que foi um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estoura ali em 1939. E o que acontece? Até então ele não tinha feito muito sucesso. Aonde os livros dele começam a fazer sucesso é depois de terminar a guerra. Então, especialmente na década de 50, aonde começa a bombar assim, a venda dos livros dele. Então, em 1950, a partir dali, ele faz uma apresentação sistemática das suas ideias religiosas, e aparentemente psicoterapêuticas, um livro que ele chamou Dianéticos. Ele diz assim, Dianética, a ciência moderna da saúde mental. E aí ele propunha um método de cura, um método de resolver os problemas, depressão, problemas familiares, ele tinha ali o problema, o método de resolver que ele chamava de dianética. Posteriormente, ele mudou o nome de dianética para cientologia. Então, ele mudou o nome de dianética para cientologia no ano de 1952. E nessa época ele já estava, vendendo, começou a vender bastante, assim, chegou a casa dos milhões de livros científicos. Então, a venda dos livros dele foi algo que acabou promovendo as ideias da seita. Mas
Pensa, novamente, livros de ficção científica. Aí eu queria afirmar, olha só o que queria afirmar. Ele afirmava que há milhões de anos atrás, né, tinha um império, tipo Star Wars, assim, né, tinha um império, né, de extraterrestres, assim, né, que dominava em torno de 70 e tantos planetas. E aí, por fim, o imperador de todo esse império, assim, tinha sequestrado todos os habitantes, assim, trazido todos eles aqui para a Terra, e aí, tipo assim, matar todos eles com explosões atômicas e tal, e aí todos esses seres que teriam morrido nesses anos atrás seriam as almas das pessoas que teriam aí desde aquela época, então, reencarnando e reencarnando. Ou seja, e aí, olha só, certo discípulo da cientologia, eles chamam, né, a alma, né, deles, assim, o espírito e tal, eles chamam, dão o nome de Tetã. Tetã. Mas vamos lá, eu não vou usar esse nome, né? Eu vou usar o termo alma. Certo discípulo da cientologia afirmou que a sua alma tinha habitado no corpo de uma boneca no planeta Marte há 469.476.600 anos. Aí os marcianos pegaram a boneca, levaram a um templo onde o bispo atirou nela com uma pistola, enquanto os fiéis cantavam que Deus é amor. Então, a alma foi colocada em um cubo de gelo e em seguida foi embarcada em um disco voador abandonado no planeta ZX432, onde foi lhe dado o corpo de um robô e recebeu a tarefa de descarregar discos voadores. Mas ele era um robô um pouco rebelde e atirou em outro robô, matando, e por castigo foi colocado em outro disco voador, mas esse explodiu e a sua alma caiu no espaço. Assim, só para ter uma noção das viagens, né, desse povo que segue essas séries. Olha o título, sabe? A gente fica impressionado assim, com o nível de imaginação e, né, loucura assim, né, desse povo. Mas, pense, gente, sabe, nem parece ser verdade, mas tem gente que segue essas seitas e acredita nessas coisas. E aí depois pegam, né, e depois vem criticar os crentes. Depois vão fazer crítica à escritura. Mas, bom, uma coisa, o líder da seita, assim, era um cara bem dominador, né, confiava todo mundo, ameaçava muitas vezes pessoas que eram contrárias à seita. E olha só, a seita lá na década de 70, ela começou a crescer bastante. Mas, bom, nos anos 50 foi, né, o início, 60, especialmente na década de 70 foi o período assim, que ela cresceu bastante. Olha o que aconteceu na década de 70, com essas seitas. Diz assim, como já mencionamos, as teses básicas da igreja da cientologia acham-se relacionadas com a ficção científica de seu fundador, L. Ron Hubbard. E com a primeira fase da seita, quando era conhecida como dianética, na sua transformação em filosofia religiosa aplicada, a história da seita tem sido tanto cultuada paradoxal quanto a do seu fundador. O grupo já foi alvo de investigação em diversos países, dentre os quais Estados Unidos, Austrália, Inglaterra e França. E após o que foram feitas advertências à população, pondo em dúvida a veracidade de suas alegações. Houve investigações, inclusive, por parte do governo, tá? de vários países contra a seita, que foram feitas, tipo assim, para a população não dar, né, isso, não dá credibilidade, né, às ideias dessa seita. O que acontece? Olha o que o Hubbard e a esposa dele fizeram. A descrição aqui, a revista Time
informa o seguinte sobre os atos da Scientologia contra o governo. Os atos da Scientologia, ou seja, os atos que essa seita praticou contra o governo. Colocaram microfones e invadiram os escritórios de Washington da Secretaria da Receita, da Secretaria da Receita, da Comissão Federal do Comércio, do Departamento de Vigilância de Drogas e dos Ministérios da Justiça, do Tesouro e do Trabalho. Essas invasões foram parte de uma ampla operação de espionagem criada por Hubbard e dirigida por sua esposa, cujo objetivo era obter informações acerca dos inimigos de sua igreja. Há um documento da Scientologia que identifica como tais 136 agências do governo no país e no exterior. Ou seja, tem 136 agências que sendo consideradas como inimigas, né, da Scientologia. Em sua fase de atividade máxima, esse sistema de espionagem, que Hubbard denominava Operação Branca de Neve, contava com 5.000 agentes secretos infiltrados em departamentos do governo, embaixadas, consulados estrangeiros e em organizações do setor privado que faziam críticas à Scientologia. Olha isso, cara. Olha o que se conta. E Hubbard revisou o dossiê sobre o presidente Richard Nixon e outros políticos, inclusive senadores, e até de pessoas da família Rockefeller. Então, ainda fez, com essas informações que ele foi colhendo, dessa rede de espionagem que ele tinha montado. Então, olha o nível dos caras. Mas, bom, vamos lá. Primeiro, só falando mais de algumas práticas deles, assim. Além dessa questão de coagir assim, as pessoas que são contrárias, à seita e tal, especialmente aqueles que querem sair, da seita também, são bastante coagidos. Aqueles que fazem algo, por exemplo, contrário, aos líderes das seitas, ou seja, ninguém que é inferior na seita pode questionar alguém que já é alguém mais superior dentro da seita. Então, nunca pode questionar, quando isso acontece, quando alguém transgride alguma das normas, da seita, eles muitas vezes levam as pessoas para retiros, retiros só que são basicamente campos de concentração, assim, onde a pessoa fica lá, muitas vezes tendo que trabalhar sem descanso, e vão lá fazer uma lavagem cerebral. Em determinada situação, não lembro exatamente qual é o detalhe, assim, o que a pessoa faz, mas tem situações que chega a botar a pessoa dentro de um buraco, assim, e só sai de lá quando ela estiver pronta para se confessar, se abrir, assim, um dos líderes lá da seita. O que acontece? Nisso que só vai se abrindo, eles vão anotando tudo. E normalmente depois eles acabam usando todo o material de confissões, inclusive começou, procurou ali a seita para ter uma ajuda, em relação a algum problema que estão passando, como assim. Eles vão pegar depois aquilo que a pessoa contou e usar contra ela, no momento que ela quiser sair da seita. Alguns dizem, por exemplo, que é por isso que seria, no caso assim, por causa desses dossiês, que eles fizeram, assim, o tal do John Travolta lá, que até hoje não sai da seita. Alguns dizem que é por causa de não querer que seja exposto, várias das coisas que ele já teria contado, assim, para a liderança da seita. Em relação ao Tom Cruise, ele foi casado várias vezes já, mas uma das esposas dele, se eu não me engano, era a Nicole Kidman, que a princípio, no primeiro momento, foi para a seita junto com ele, mas, se eu não me engano, o pai dela era psicólogo, e aí, eu sei que assim, eles começaram no caso, o pai dela começou a influenciar elas a repelir a questão da Scientologia, assim. E aí
E é nisso, né, o pessoal da seita viu que poderia perder tanto ela como o Tom Cruise. O que eles fizeram? Eles deram um jeito de promover o divórcio dos dois, do Tom Cruise e da Nicole Kidman, para que ele pudesse manter o vínculo com o Tom Cruise, assim, ele não sair da seita. Uma outra coisa que eles não estimulam que as pessoas tenham filhos, ou seja, eles, diferente, né, do povo de Deus, né, da Escritura, né, que Deus dá ordem, crescer, multiplicar, né, a seita deles, eles dizem que os filhos vão atrapalhar, e tal, e eles estimulam as pessoas a não terem filhos. E, inclusive, se a pessoa tiver filhos, eles pode abortar. Tipo assim, eles ainda estimulam o aborto. Eles não, tipo assim, porque é uma religião diabólica, né? Uma seita do inferno mesmo. E algumas doutrinas assim dessa seita, né, sobre Deus. Primeiro, eles não creem na Trindade, não creem em um só Deus. Eles dizem assim: existem deuses que estão acima de todos os outros deuses, e deuses além dos deuses do universo. Ou seja, vários níveis de deuses diferentes e tal, né? Então, assim, ou seja, são politeístas, basicamente. O que nós temos na Escritura? Alguém abre para mim aí, Isaías 43, versículo 10 e 11. E outro, Isaías 44, versículo 6. Isaías 43, versículo 10 e 11. Alguém pode ler? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso, 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém. Sobre Jesus. Jesus fala assim: encontramos a cruz como símbolo em todo o universo, e a lenda de Cristo implantada nos 10 versículos já há 1 milhão de anos. Ou seja, invento ali mais uma ficção científica, só que o que nós temos? Quem abre aí para mim 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. Porque não possamos saber o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fala a suficientemente composta, mas nós mesmos somos a sua maestria. E uma coisa eles também comparam, né? Eles fazem uma comparação de Jesus com Buda. Ou seja, nivelam, Cristo com Buda. E colocam ainda Jesus assim como eles dizem assim, pelas evidências, nem Buda e nem Jesus Cristo, aí eles dão uma sigla, eles nomeiam aqueles que são as pessoas mais elevadas dentro da seita, eles que alcançaram um nível espiritual superior assim, dentro da seita. Eles dizem que nem Buda e nem Jesus tinham alcançado esse nível, Eles chamam essa questão dos operadores, eles chamam esses níveis maiores, eles classificam basicamente em 2 níveis. Tem aliás, 3, tem as pessoas normais, assim,
vamos dizer como nós, né? São os não esclarecidos. Eles dizem, são os não esclarecidos. Aí tem aquele que é o adepto, que passou a ser o adepto da seita, esse passou a ser uma pessoa esclarecida, e aquele que se eleva, né, dentro da seita, aí se torna um operador. E aí eles dizem que Jesus e Buda teriam assim, no meio termo, né? Seria um pouco acima dos esclarecidos, mas ainda estaria abaixo dos operadores. Então, assim, ó, bom, tem que falar, né, da blasfêmia desse povo. Sobre o pecado, né, e salvação, eles afirmam o seguinte: isso aqui é a afirmação da simbologia. É terrível e totalmente indigno dizer-se a uma pessoa que ela é pecadora e tem que arrepender-se. Olha isso, né? A rejeição é o chamado arrependimento. Mas o que nós vemos, abra comigo em Marcos 2,17. Quem achou pode ler. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus veio como médico para os doentes, ou seja, veio chamar os pecadores ao arrependimento. Aí, como eles creem em reencarnação, então a ideia de salvação para o pessoal da teologia é o seguinte: a salvação, isso aqui é a afirmação da simbologia, a heresia deles. A salvação pessoal é ficar livre do ciclo contínuo de nascimento e morte, reencarnação. A prática religiosa de todas as crenças é o caminho universal para se chegar à sabedoria, a compreensão e a salvação. Ou seja, é aquela coisa de todos os caminhos levam a Deus, né? Só vai se aperfeiçoando até ir evoluindo e tudo mais. Só que o que nós temos? Primeiro, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Diz: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, não existe tal coisa como reencarnação, vir de novo, né? Ver uma outra vida, coisa do tipo. Isso aí é invenção, né, de homens. Para bem claro dizer que aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso juízo. E também aquela coisa que eles afirmam de que a prática religiosa de todas as crenças é o caminho universal para chegar aqui, todas as crenças. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14,6. Então a história de todos os caminhos aí é outra mentira diabólica. Jesus é o único caminho, não há outro. Sobre o inferno, diz essa teologia: o inferno não passa de mim, uma mentira de onda, uma invenção cujo único objetivo é afligir os homens. Só que nós vemos, né, Cristo falando sobre o inferno, os apóstolos falando, nós vemos, né, lá no último livro do Apocalipse, deixando bem claro que a condenação eterna, que não tem como escritura da vida, é o lago de fogo. Uma escritura é muito clara sobre o inferno. Mas, óbvio, aqueles que não querem se arrepender, eles têm que, né, tentar se convencer de que não existe uma condenação. Por isso que é difícil para esse povo, né, uma vez que eles rejeitam o arrependimento, é difícil eles aceitarem que existe uma condenação. Então é mais fácil, uma vez que eles querem ficar nas práticas deles e não se arrependerem, não crerem no Evangelho. Então é mais fácil para a mente deles, né, rejeitar a doutrina do inferno.
Mas, independente de eles acreditarem ou não, de eles rejeitarem ou não a doutrina do inferno, enquanto eles continuarem nessa seita, é para lá que eles estão indo. Então, assim, deixa eu chamar essa alguma questão aqui. Basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? São muitos adeptos Da cientologia? Deixa eu ver se tem essa informação aqui. E em que ano que ela iniciou, assim, surgiu? Da década de 50. Ele já tinha lançado, né, algum fundamento doutrinário, que depois viria, né, a cientologia, já na década de 30, um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial. Mas onde ele, de fato, né, a publicação dele começa a ganhar destaque, assim, né, e de fato, no primeiro momento acontece, ele vai vendo os livros dele e ele primeiro lança uma ideia de ajudar as pessoas. Ele não começa com uma espécie de religião. Ele começa eu tenho um novo método para te ajudar aqui, né, a curar doenças, a resolver, né, problemas, né, psicológicos e tudo mais. Né? Daí a pessoa, né, ela precisa de ajuda e ela lá tinha método para ajudar a pessoa. Começou assim. Mas logo na sequência, em 52, né, ele muda, né, o nome de dianética, que ele chamava, né, que era esse método, ele muda para cientologia. E aí então já ganha, né, ele já dá um outro ar diferente, né, já como uma religião mesmo. Então, a partir de 52, 1952. Mas só ganha força, né, aceita assim, já na década de 70. Vai aos poucos na década de 70, onde eles vão fundando templos em vários locais aí, Paris, na França, vários lugares dos Estados Unidos, Inglaterra, vários lugares assim. Aqui no Brasil tem. Eu acho que não. Eu não cheguei a ver esse, mas não. Até posso depois verificar. Se tiver, eu coloco ali. Mas então eles não usam a Bíblia. Não, a cientologia não. Porque no caso, lá o anterior, o Swedenborg lá, ele até tentou usar partes da Bíblia. Né? Só que ele é de uma época bem anterior, né? 1600 e uma coisa até 1700, né? Então, tipo, aqueles séculos lá, 17, 18. A gente está falando de algo mais recente, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial. E já uma seita completamente espírita. E ela é baseada em livros de ficção científica, não na Bíblia, os livros que eles usam. Às vezes o cara, um autor de ficção científica, escreveu. Então, assim, parece uma loucura, assim, vocês sabem, eles ignoram isso. Ignoram tudo, né? Ignoram o Senhor, ignoram a salvação, ignoram o pecado, ignoram tudo. É uma. Deixa eu ver se fala alguma coisa sobre a. Uma seita bem doida. Acho que é a mais doida, né? Não, mas Olha, mas porque assim, é complicado. É engraçado, é interessante, né? Na verdade, Porque não quando a aparece gente assim, fala, a gente vê a escritura, né? Como a gente viu ali em Coríntios falando, a gente pergunta isso, quem será que fala isso, né? Porque aquela ali, essa as anteriores, se não me engano, como é que é? Swedenborg, ele tem uma coisa que nunca mais nos cercar, né? Aqui, nós, né? Lá na Europa, lá. E aí, mas quando a gente vê a escritura fala ali, né? Contra esses. Por que será que está ali a escritura, né? Falando, né? Né? E aí, está falando desses dois lá, né? É deles que está falando para gente. Para quê? Para que nós, povo de Deus, sejamos totalmente, né?
versículo 3 e 4. Diz assim, ó, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sim. Vê, estão acreditando em fábulas, né, mentiras, histórias inventadas, e tudo por quê? Porque tem coceira nos ouvidos e não suportam a sã doutrina. A sã doutrina chama o arrependimento. Quais são as vezes aceitas? É algo antigo, algo tentar chamar alguém, que a pessoa precisa se arrepender. Assim, né? Precisam ser ofendidos, né, pela chamada do arrependimento. O que isso demonstra? Coceira nos ouvidos. Não querem ouvir essa doutrina. E aí preferem dar ouvidos a fábulas do que ouvir a verdade. Alguém quer comentar mais uma coisa? Sobre a questão, né, que a mãe estava comentando, né, de que na palavra ali, né, está falando contra esse tipo de ideia totalmente doida, né, que os homens criariam contra o Senhor, né. E isso, no caso, né, claro, serve para nós aqui, né, que para nós estarmos instruídos contra, né, qualquer dessas doidices. Mas também, né, assim, para todos esses daquela época, né, o Senhor já tinha instruído nessa palavra, né? A sua palavra já estava lá naquela época, né, no meio da igreja, né, indo contra esses hereges que se levantavam naquela época. E então, né, assim, que tremendo de nós vermos a preservação das escrituras, né, em todo esse período, né, em que a palavra já estava lá, né, ele já falava contra eles lá onde eles estavam. Vamos nos colocar em pé?